for o Evangelho de domingo, que Jesus disse, esse trecho que eu vou dizer, ele disse para os discípulos dele, e hoje ele diz para nós, não é? E ele disse assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Esse momento desse discurso de Jesus foi na última ceia, quando Jesus começou a despedir dos seus discípulos. Vocês imaginem, era uma reunião absolutamente íntima. Aquele grupo já tinha convivido com Jesus mais ou menos 2 anos e meio. Conviviam com Jesus, andavam com ele e tinham uma total confiança em tudo que faziam porque estavam com ele. De repente, Jesus começa a falar que vai embora. E aí, Jesus percebe que os discípulos vão ficar abatidos. Ele fala: eu preciso deixar no coração deles uma confiança para que eles dêem conta de caminhar quando eu não estiver presente. Então, essa frase que ele fala para os discípulos é a mesma frase que tem que estar cravada no nosso coração para continuar o caminho. Não perturbe o vosso coração. Jesus quer colocar no coração dos discípulos e no nosso coração uma confiança incondicional no Pai e nele. E ele fala: para onde eu vou arrumar um lugar para vocês. Depois eu venho e busco vocês, nós vamos ficar todo mundo junto. Isso parece um sonho? Fala, será que a gente pode acreditar nisso? Isso será que é real? Não é sonho demais? Mas isso é real. Jesus não ia atravessar o universo para nos contar nada. Ele veio falar da verdade do que nos aguarda. E a gente conhece e convive com tantos homens e com tantas mulheres que perderam o caminho deles para Deus. Perderam completamente. Às vezes algum de nós está aqui e já perdeu o caminho. Muitas vezes, quantos nós conhecemos, que eles não falam: olha, eu não sou ateu não. E nem deixo de acreditar conscientemente. Eu só nem sei se eu acredito mais. É aquela coisa morna, aquela coisa fria, na verdade. Deus existe, mas a gente não se incomoda. São pessoas que às vezes abandonaram a igreja há tanto tempo, porque na verdade não encontraram dentro da igreja o caminho para levar um Deus vivo. E há muitas pessoas que confundem o Cristo com os cristãos. Uma coisa é Jesus, outra coisa somos nós. E muitas vezes as pessoas vão embora porque nós não fomos capazes de dar o testemunho de um Deus vivo, de mostrar para essas pessoas que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, mesmo que você tenha sido uma dessas pessoas que um dia tenha ido embora, e hoje até veio sem saber se fica ou se vai, às vezes a gente realmente falha em não conseguir revelar para vocês que Ele é tudo isso. Mas se você resolver abrir mão de tudo, resolver abandonar Deus, a igreja, resolver abandonar os encontros e os grupos, eu te digo, nunca abandone Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o único que poderá te surpreender. Nós não poderemos fazer isso, mas Jesus pode.
te surpreender no caminho. Porque o que Jesus quis dizer para aqueles discípulos, né, é que a morte é incapaz de cortar os laços de amor. É incapaz. Um dia estaremos todos juntos, com Ele e com aqueles que amamos. Um dia estaremos todos juntos. E eu fiquei, esse final de semana, como nós celebramos Fátima, não é? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler mesmo toda a história de Fátima. E aonde aqueles meninos, né, Lúcia, Francisco e Jacinta, quando eles estão despedindo de Francisco na hora da morte. E é um dos diálogos mais lindos e emocionantes que eu já li. Como é que esses meninos de 10 anos, de 9 anos, de 7 anos enfrentam essa história? E a Lúcia fala com Francisco assim, Francisco, você está sofrendo? Ele fala, muito. Sofrendo muito. Não sofro mais porque eu não sou capaz. Mas, Lúcia, não me preocupa não, Lúcia, eu já estou bem perto de ir para o céu, já estou quase indo. Aí Lúcia falou com ele assim, então a hora que você chegar lá, vai ser uma viagem, né? A hora que você chegar lá, você reza, fala com ele de mim, da Jacinta, do Santo Padre e dos pecadores. Ele falou, ô Lúcia, é melhor você falar isso para Jacinta. Sabe por quê? Eu tenho muito medo, da hora que eu chegar lá, da hora que eu encontrar com ele, que eu o vir, eu vou esquecer disso tudo, porque eu vou só consolá-lo. Olha o preparo para ir embora. A Jacinta falou com ele assim, então quando você chegar lá, Francisco, os dois eram irmãos, né? Jacinta e Francisco eram irmãos. Quando você chegar lá, dê a Nossa Senhora e a Nosso Senhor as muitas saudades que tenho deles. E diga a eles que sofro com prazer pela conversão dos pecadores, até onde eu der conta. Então, a ida deles era com alegria, porque sabia que estava tendo um encontro. É isso que Jesus fala para os discípulos, não tenha medo, é a mesma coisa que ele diz para nós, não tenham medo. A morte não consegue romper o laço de amor, não consegue. Vocês são meus, estão na minha mão, nada tira vocês da palma da minha mão. Então Jesus vem contar, e ele fala, para onde eu estou indo? E Tomé fala, mas para onde o senhor está indo? E Jesus faz uma revelação que não há uma história de religião no mundo que alguém faz uma revelação dessa e ele fala, eu sou o caminho. Ele se coloca como caminho, como verdade, como vida. Porque, na verdade, Filipe percebe que Jesus está querendo mostrar alguma coisa nova, fala, Senhor, então nos mostra o Pai. Porque Jesus quer uma religião que seja muito mais do que uma confissão e um credo de amor ao Pai. Ele quer que a gente tenha uma relação íntima com o Pai. Mas ele sabe que para a gente chegar ao Pai, o caminho é Ele. Como é que eu faço para chegar no Pai? Há um caminho a seguir os passos de Jesus. E aí que às vezes é difícil. Porque nós temos que aprender com Jesus a liberdade, a vida que Ele tinha, essa liberdade que Jesus tinha de fazer o bem, a bondade de Jesus, o perdão de Jesus, a forma como Ele conduzia. Quanto mais Ele vivia dessa forma, mais Ele revelava um Deus que é amor. E quando cada um de nós ousar ter um gesto de bondade, de compaixão, de solidariedade, nós fazemos o rosto de Deus, Pai, ser mais crível nesse mundo. A gente revela que, de verdade, Ele é real. Mas quando a gente dá conta de fazer isso. Então, seguir Jesus como caminho, porque vai chegar um momento na nossa vida, vocês não tenham dúvida, que de uma forma muito clara, nós vamos ter que responder, primeiro para nós, em quem eu creio. Quem de verdade sustenta a minha vida? Aonde eu ponho a minha esperança? Quem é que me conduz? Então, entender que Jesus é o caminho. E entender que eu não caminho só. E que no mesmo dia eu caminho dos mistérios gloriosos, dos mistérios gozosos aos mistérios dolorosos. Eu caminho sobre todos os mistérios, mas não sozinho. E quantos momentos na nossa vida nós vamos dar dor a momentos de absoluto gozo, às vezes no amanhã. As situações mudam. Mas quem é capaz de te sustentar? Quem é que te dá sustentação para você não cair na hora que a notícia é ruim? Na hora que a situação fica difícil? Quem é que te dá o alimento para que você não caia? Somente Ele. Só Ele é o caminho. Só Ele é aquele que te faz ficar de pé. Não tem mais ninguém que nos faz ficar de pé. Somente Ele. Essa consciência que a gente não caminha só. Hoje, quando eu dava notícia para uma mãe, eu tive que sentar com duas mães, notícias difíceis. Quando eu tive que sentar com uma mãe e falar, nós estamos colhendo um exame agora, o laboratório me prometeu que em menos de 1 hora, ele me dá o resultado que nós temos que levar o seu bebê para o bloco agora, tem que abrir essa barriguinha. A situação é muito delicada, mas a hora que a senhora entregar ele no bloco, a senhora vai descer com os médicos com ele para o bloco, a senhora sabe qual que é o lugar que a senhora vai?
Ela ficou me olhando e falou, qual, doutora? Eu falei, você vai para a capela, vai ficar de joelho, para que Jesus faça, pela mão do cirurgião, o que precisa ser feito, para que esse menino possa voltar para casa. Aí a psicóloga falou com ela assim, a senhora está sozinha? E ela respondeu, que eu chorei de emoção, ela falou, eu nunca estou só, porque Jesus está comigo. E eu sei que por mais difícil que seja tudo que a doutora Filó está falando, Ele está no comando de todas as coisas e que Ele fará o melhor. Então, eu não tenho medo, porque eu sei que Ele está comigo. A minha mãe chegou, mas é só uma presença física. Quem é o meu sustento? É Jesus. Isso é de emocionar, porque é essa fé que nós somos convidados a viver. É uma fé que aonde a situação fala, agora é difícil, fala, mas eu sei que eu não estou só. Eu sei que alguém caminha comigo. Quando chegar o momento de preocupação na nossa vida, uma coisa que nos angustia, ter a coragem de sentar com o Senhor e falar com Ele. É isso que Jesus quer, não tenhais medo. Credes no Pai, mas credes em mim, que eu posso, eu conduzo, eu levo vocês a viver com o Pai uma relação de intimidade. Isso Ele quer, Ele não quer uma religião só em ritos, mas Ele quer uma comunhão conosco. Aí o dia que vocês descobrirem como é que é possível esse caminho, com Deus Pai, com Jesus, com a Trindade, que é possível fazer essa caminhada, que é possível estar no trabalho, fazer o que você tiver que fazer, e ser cristão, e ser um bom cristão. É possível. São Paulo fala isso para nós. Tudo que vocês fizerem em obra ou em palavras, fazer em nome nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender que a nossa vida, tudo que você faz, faça por Ele. Faça por Ele, em nome dEle, para Ele. Compreendem? A gente não dissocia a vida dEle. Entender que Jesus é a nossa verdade, é porque a nossa verdade última é amor, gente. Como é que a gente começa a viver a verdade? Quando eu entendo que eu fui criada por amor, no amor, para viver o amor. Porque Deus, nosso Pai, é amor. E o nosso DNA é amor. Então, quando a gente começar a viver pelo amor, uns com os outros, e nesse amor com o Pai, nós vamos entender que a vida é diferente. É muito diferente. Entender que Ele é a minha vida. Porque quem é que nos sustenta? Quem é que é capaz de soprar em nós e nos dar a vida? O Senhor. Hoje de madrugada eu falava com Deus Pai, falava, vou te pedir uma coisa. Hoje a primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor, dê um sopro de vida naquele CTI. Senhor, é tanto calvário, há 60 dias, há 90 dias, há 120 dias, há tantos dias, há tanto sofrimento daqueles bebês, daqueles pais. Sopra. É só uma brisa. Você não precisa soprar tudo, não. Dá um sopro de vida naquele CTI, porque nós precisamos tirar aquelas crianças. Mas hoje de manhã não foi nem um sopro, foi um furacão, de tanta coisa que aconteceu numa manhã, tanta resolução, tanta coisa acontecendo, que nós corremos tanto numa manhã que eu falava que Deus seja louvado, porque Ele escuta a nossa oração. Isso me emociona e me encanta quando fala, sopra, Senhor. Dá vida, porque a carne não serve para nada, mas se o Senhor nos sustenta, sopra em nós, o Espírito é que faz a diferença. Sopra de novo e dê um alento na vida dessas crianças, dessas famílias. Sopra em nós. E dê de novo vida. E eu falo para vocês, todos nós precisamos de voltar ao nosso primeiro encontro com Jesus. Porque a coisa mais importante para entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida é voltar ao seu primeiro encontro. Volte ao momento onde você encontrou a alegria, quando você descobriu Jesus. Quando você foi apresentada para Ele. É a nossa Galileia, não é? Não é assim que a gente chama isso? O primeiro encontro é a Galileia. Os discípulos estavam lá pescando. Lá, sem muito compromisso. Passa Jesus e fala, vem e me segue. Houve um momento desse na sua vida, que alguém te apresentou Jesus. Volta lá. É preciso sentir esse amor de novo. É preciso sentir essa alegria de novo. É preciso caminhar nessa alegria de saber que nós temos um Deus que é Pai. O dia que a gente entender isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele resume tudo para nós, a vida é outra. Eu tenho um outro olhar sobre a vida. Eu tenho um outro olhar na existência. Eu tenho um outro olhar em cima do sofrimento. Eu tenho um outro olhar em tudo que nos acontece. Eu vou viver a vida, eu tenho falado isso muito com vocês, como anfitrião, e vou saber acolher o que chega, entender que tudo que chega na minha vida é hóspede, e que vão embora na hora que tem que ir. Que os filhos vêm e são hóspedes, são cuidados, recebem o cuidado que precisa, ganhar e vai embora. Que os amigos são hóspedes que chegam, trazem o que é de bom e bate asa, e assim uns com os outros. Mas o único que permanece é Jesus. Ele é o único que não vai, nunca vai te abandonar.
nunca vai te deixar. Ai, como eu gostaria que vocês percebessem essa presença de um Deus vivo que nos faz viver. Não é uma vida mais ou menos. Deus não quer, eu falo com vocês, essa água de chuchu rala. Vocês andando pela vida falando, tem que ser assim, né? Não, é viver com alegria. É ter a alegria de acordar pela manhã e saber que eu estou de pé para servir ao meu Deus. Eu estou de pé para encontrar os meus irmãos. Eu estou de pé porque esse dia Ele me deu para ser feliz. Entender que a existência tem um outro sentido quando eu creio. Viver tem um outro sentido quando eu creio. Quando eu sei da dimensão do que Deus fez para mim. Morrer tem um outro sentido, pois eu vou cair nos braços de Deus. Vou vê-lo e nunca mais vou separar. Vocês podem imaginar a dimensão e a proposta que Deus tem? Deus quer uma vida, mas uma vida inteira. Não quer. Você acha que Deus fica feliz de ver esses filhos meio mortos, meia boca? Arrastando pela vida, falando, ai, que luta, ó céus, ai, estou sem emprego, ai, que prego chato. Ai. Não, cadê a alegria da gente caminhar porque temos um Deus vivo? Acho que nós estamos ficando tão sobrecarregados e tão soterrados e tão entristecidos com tantas notícias difíceis. Mas eu digo que tudo passa. A notícia da manhã não é igual da tarde, nem é igual da noite. Mas o único que não passa é Jesus. Essas coisas te preocupam? O emprego preocupa? Hoje eu rezava pelos 14 milhões de desempregados. Rezo todos os dias. Por eles, rezo por esse país, rezo pelo próximo governante. Peço ao Deus Pai que conceda um governante que tenha o coração dele. O pessoal fala, você é louco, isso não vai existir. Deus é Pai. Nós somos seus filhos. E quem governa esse país tem o nome, é Maria. E eu sei que ela vai cuidar de nós. Então eu confio nisso. Né? Por isso eu rezo para que Deus coloque alguém que seja justo nesse lugar. Para nos ajudar tanta gente desesperada nesse país. Né? Tanta gente sofrendo, tanta coisa acontecendo. Se a gente precisa rezar para pedir intercessão. Porque creio nesse Deus que escuta, que vê a nossa dor, que vê o nosso sofrimento e que sabe que nós podemos caminhar nessa confiança. Aonde que a gente se apoia da hora que levanta até a hora que deita? Em Deus, em Jesus. Porque eu falo com ele, Jesus, se o senhor der um passo para trás, eu caio, porque eu estou apoiado no seu peito, o senhor não brinca. O senhor nem respira mais fundo, porque se o seu peito murchar, eu caí. Mas é porque é assim que a gente caminha, é colado nele, é andando com ele, apresentando as coisas para ele, fala, me mostra para onde que eu vou. Coloca o que te preocupa hoje na mão do Senhor, experimenta viver dessas formas. Experimenta viver na presença de um Deus que é vivo e que te faz viver. E às vezes as notícias chegam, as situações vão ficando pesadas e a gente vai caindo, porque a gente não consegue um tempo de oração, não consegue um tempo de se encontrar com Ele e falar, Jesus, está difícil, a situação está dura, fala com Ele, não estou dando conta, pede Ele, sopra uma brisa, me dá um aconchego, acalma meu coração, me mostra se esse é o caminho, me tira de caminho tortuoso, me revela que se não for o Senhor, não é caminho, é evasão que me tira da verdade e da vida verdadeira. Quantas coisas para nos desviar de Deus, gente. Da hora que você levanta, a hora que você deita, quanta coisa para te tirar do foco. Jesus veio nos dizer que esse caminho só tem um jeito de caminhar, com os olhos fixos nele. Não desvie os olhos dele. Não desvie, porque a gente cai. Não tire os olhos de Jesus. Da hora que você levanta, a hora que você deita, olhe para o Senhor. Tudo é presente para Ele, tudo conte para Ele. Fala, isso pertence ao Senhor? Isso gera vida em mim, no meu irmão? Senão não é dele. Isso é verdade? Isso é amor? Senão é não. Mas como nós vamos viver completamente diferentes o dia que Jesus for o nosso centro? O dia que Ele for exatamente a nossa meta. O dia que Ele for a razão absoluta. Ele é o caminho por onde eu tenho que ir, porque eu quero chegar ao Pai. Mas a gente tem que entender que caminhar com Jesus não é caminho de promoção, não. Deixa eu contar para vocês. Que a gente fala no serviço assim, fulano foi promovido. A promoção da vida cristã é assim, fulano foi promovido para a cruz, fulano foi promovido para a humilhação. Andar com Jesus, o caminho de Deus, não é caminho de poder, é caminho de serviço. Guardem isso. Se vocês querem caminhar com Jesus para ter um caminho de glória, muda o caminho que não é esse não. O caminho do Senhor é aquele caminho que se abaixa, 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 abaixa mais. Porque assim Ele fez. E o servo não é maior que o seu Senhor. Então preste atenção nisso. Se estiver querendo aplauso, glórias, honrarias, estamos no lugar errado. Trabalhar com o Senhor é se colocar ao lado daqueles que Ele ficou. Daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez, daqueles que nem sabem que pode abrir a boca, daqueles indefesos, dos pobres, dos humilhados, dos doentes, daqueles que ninguém quer.
daqueles que a sociedade rejeita. É desses que Jesus está ao lado. É desses que nós, cristãos, temos que estar ao lado, porque são nossos irmãos. Que nós temos que buscar de volta para a vida, dar a eles uma razão para estar de pé e falar: alguém que te ama, por isso eu estou aqui. Porque eu sou a revelação do amor desse Deus. Do nosso Pai, eu estou aqui como testemunha desse Deus. Compreendem? Essa é uma vida pautada, aonde eu posso revelar esse Deus vivo. Que eu posso mostrar para o meu irmão que ele tenha coragem de levantar e andar, porque é um pai que olha por ele. Por isso eu vim aqui, fala com ele, eu vim aqui te acudir, porque é o meu pai, você é meu irmão, mesmo que a gente não se conheça. Mas um dia vamos estar todos juntos na casa do Pai. Então é preciso que a gente tome uma atitude. Por que a gente ainda não vive isso? Porque a gente ainda não se converteu. Nós ainda não vivemos uma conversão real, verdadeira. Aquela conversão onde Jesus é verdadeiramente o meu Senhor. O dia que Ele for verdadeiramente o meu Senhor, a primeira coisa que eu faço é não acumular, não é? Pois se eu ando com Ele. Se cada dia que eu vivo falta menos, por que eu vou acumular? Vou dar trabalho para quem ficar, tirar tanta coisa de casa. Né? Mas a gente não anda, a gente é apegado. A gente não consegue trabalhar. Claro que isso é um desafio, gente. Eu nem tenho dúvida disso. O ano que eu cheguei no grupo de oração e falei assim, esse ano nós vamos trabalhar o desapego. Foi o ano que o Sérgio morreu. É assim, começar por mim. Sempre começa por mim. Então, quando eu falo que a gente tem que trabalhar essas coisas, é trabalhar com todas as coisas e as pessoas que estão conosco em relação de liberdade. Eu não sou dono de nada. De nada nem de ninguém. Tudo é emprestado. Tudo é do meu pai. Ó, você está usando isso, que roupa bonita, é emprestado. Meu pai emprestou daqui um dia de outro. Hoje está comigo, depois de outro. Mas não possuir, mas fazer com que todas essas coisas que ele me dá, é caminho. Mas não possuo nada. Sou dele, livre. Vamos caminhar dessa forma. Hoje serviu, amanhã é do fulano. E assim com as pessoas, não possuir as pessoas, não ter ciúme delas, mas ter gratidão. É a melhor coisa para a gente caminhar na vida. Ser agradecido por tudo. Até quando as coisas dão erradas. Como está dando errado uma coisa que eu queria, eu falei com ele, sabe uma coisa? Louvado seja o Senhor, né? Porque de algumas eu estou arrumando. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Porque às vezes o senhor está precisando de mim em algum lugar. Eu estava querendo fazer uma coisa, o senhor não está querendo, não está dando nada certo. O senhor deve estar precisando de mim em algum outro lugar. E eu estou à sua disposição. O que o senhor resolver, está tudo certo. Né? Porque chega um momento que você já não quer mais nada. O que ele quiser está tudo certo, já está bom. Porque Ele é o Senhor. E o que Ele vai querer para a sua vida que não seja bom? Nada. O dia que eu parar de aprender, de querer viver para mim, eu quero. Não, o Senhor quer. Assim o Senhor deseja. Eu irei porque assim o Senhor quer. E nesse momento o Senhor queria que eu estivesse em tal lugar, lá eu estarei. Compreendem? É viver com Ele uma comunhão. Porque Jesus quer nos ensinar até essa intimidade com o Pai como Ele teve. Viver para o Pai. Até voltar para o reino, voltar para casa, onde tem tanta coisa boa que nos aguarda. Ter uma eternidade de alegria. Todo mundo junto. Aonde tem alguém que vai enxugar as nossas lágrimas. Onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Então não perturbe o vosso coração. Filó, você não sabe que a notícia é ruim. Dou notícia ruim o dia inteiro. Não é fácil. Não é fácil. E eu lembro demais de Santo Agostinho, que ele fala, o sofrimento revela o caráter de alguém. O caráter seu só é revelado na dor, que revela exatamente quem você é. E aí você vê direitinho, na hora da maior dor que eu tenho que dar uma notícia de morte de filho, você vê exatamente onde a pessoa está com a existência pautada, né? Aonde ela se sustenta, aonde é a firmeza dessa pessoa. É aonde. Se a gente se desespera por pouco. Oi, temos um pai, queria te lembrar. Temos um pai. E nada passa despercebido aos olhos do nosso pai. Nada. Se tem alguém que te ama, é Ele. Se tem alguém que cuida de você, é Ele. Se tem alguém que vai à sua frente, que já preparou antes, foi Ele. É Ele. Nós temos que ter uma confiança assim. Jesus deu o caminho. Quando Jesus falou para Filipe, Filipe, o que você está vendo? Você está me vendo, você está vendo o Pai. Todas essas atitudes de amor, de bondade, de perdão, é o Pai. Então vamos acreditar nessa palavra do Pai e dizer aquilo que Jesus falou no final, que a gente peça a Ele a graça. Aquele que acreditar em mim fará as coisas maiores que eu fiz, porque eu estou diante do Pai. Então vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de viver, de andar, se a gente não estiver no caminho, nos pôr no caminho dEle. Entender que só Ele pode ser o nosso caminho. Só Ele nos conduz à vida verdadeira. Só Ele nos revela que somos para viver o amor. Só Ele tem o melhor para nós. E que
que vocês possam experimentar essa semana. Que nada possa perturbar o coração de vocês. Quando eu digo nada, é nada. Chegou alguma notícia que deixou você entristecido? Pare e pense, o que te entristeceu agora? Senta com ele e fala assim, chama ele, olha que espetáculo. Comigo você tem que marcar uma hora, com Jesus não precisa, olha que espetáculo. Olha quem é quem. Você fala com ele, Jesus, senta aqui, vem cá. Ele vai sentar. Deixa eu te contar uma história, ele vai te ouvir. Me ajuda? Você já entregou, então não pergunte mais, porque já está na mão dele. Compreende? É assim que vocês têm que viver. Aquilo que você entregou para o Senhor, não fica cobrando, igual o menino fica perguntando, segura, mãe, já fez? Mãe, já fez? Não. Entregou para Jesus, entregou. Experimenta isso. E aí fica feliz, fala, agora qual que é a próxima página, o que é que nós temos que viver? Porque isso já está entregue. Experimentem viver nessa comunhão com aquele que é o único, gente, é o único que muda tudo. Eu vejo Jesus mudar tudo. Eu vejo ele fazer as coisas sair de um lado e ir para outro. Eu vejo situações consideradas irrecuperáveis, ele fazer assim. Eu falo, porque ele é o Senhor. Nós temos a graça de saber que ele é o Senhor. Mas não quero que vocês só saibam. Eu quero que vocês, não que eu venha contar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a força, a alegria, a coragem, essa energia que nos põe de pé, só tem um nome, é Jesus. Eu não quero que ninguém te conte, eu quero que você experimente na sua vida a sua alegria de viver, a sua força de correr o dia inteiro, essa alegria de poder fazer tantas coisas, a energia de correr, de fazer tantas coisas no mesmo dia. Uma força que você não explica, coragem para enfrentar tantas coisas. Só tem um nome, só tem alguma pessoa que te fornece. Jesus. Ele te alimenta com a palavra e com a Eucaristia. Não desperdice esse Deus vivo. Não desperdice a amizade de um Deus vivo. Ele quer conviver conosco todos os dias. Não desperdice isso. Para que você possa testemunhar para tantos que o caminho dele é estreito, mas é maravilhoso. Tem coisas que são impagáveis. Tem alegrias que só quem convive com ele conhece. Tem alegrias e falo que surpresas que esse Deus nos dá sem preço. Mas a maior alegria que eu tenho de caminhar é a certeza da presença dele. Essa certeza de alguém vivo que te acompanha, que te olha, que te conduz, que te anima o dia inteiro, que te ilumina, que te mostra o que precisa ser visto. Não tem preço. É simplesmente sem palavras. Deus é absolutamente sem palavras. Ele é simplesmente apaixonante. Esse Deus que hoje veio cravar no seu coração, como veio cravar no meu coração. Não perturbe o vosso coração. Creia, há um Deus que cuida de cada um.